Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta terça-feira, dia 4 de dezembro, começando aqui pela Ciri 3, candle de indefinição em cima da zona de resistência, mais 0,22% de alta, mas o destaque não é necessariamente isso, até porque é normal o que ela vem fazendo aqui dentro da região de resistência muito importante que a gente já tinha falado no gráfico semanal, desde o 18,58 até a máxima do topo em 19,37, uma faixa de preço onde há uma incidência maior dos ursos, pressão vendedora nessa região e dificultando aí operações na ponta compradora. Ela mesmo assim gerou uma sinalização de força que foi comentada que abriria chance de uma compra nessa ação em 18,60 no rompimento dos 18,59, stop em 18,26. O objetivo dessa operação em 18,94 atingiu o objetivo, depois perdeu força. Se não sai no objetivo, a ação perdeu bastante força em seguida. Inclusive teria até acionado stop se não chega a sair no objetivo da operação. Então, a operação realizada com sucesso. O Pomo 4 gerou uma ação de destaque, subiu bem, o Ibovespa caiu e a ação conseguiu ainda fechar com alta de 3,95%, saindo aqui de uma tendência um pouco mais fraca, mas dando uma esticada para cima, não entraria comprando este rompimento, até gera uma expectativa de alta para a ação, mas eu estaria mais voltado a aguardar um pullback desse movimento de alta e buscar uma compra nessa região de antigo topo, 12,76 até os 12,60, sinalização de alta aqui na sequência seria uma forma de entrada para mim mais interessante. Pode até continuar subindo, mas não se encaixa com as minhas estratégias aí de entrada, principalmente por ser um rompimento já com movimento de alta, não tinha uma lateralização em formato, por exemplo, de um triângulo, ela vinha com os movimentos levemente ascendentes e agora só deu uma acelerada, eu aguardaria um recuo. BRFS 3, no pregão de hoje, apresentou alta de 0,41%. É um ativo que vem em tendência de alta, que superou uma região de resistência ali em 38,47, voltou, gerou recuo. Olhando aqui o recuo inteiro, a gente pode observar que esse recuo inteiro da BRFS3 atingiu a faixa de 50% junto com o topo anterior. Ainda vai tendo a dificuldade de confirmar um fundo, no meu ponto de vista, fechar aí acima dos 39,22. O fato é que um sinal mais significativo, até que abriria a possibilidade de uma compra nesse papel, é a superação da máxima aqui dos 39,29. Enfim, gerar um pivô de alta no G60. 39,50, stop aqui embaixo e a projeção desse risco aí para cima. Essa seria uma forma de pensar em entrada em cima da BRFS3 no momento. Vamos acompanhar o próximo pregão para ver como é que pode acontecer esse rompimento dos 39,29 para uma possível compra em cima da ação. Outro ativo a ser comentado, nós temos aqui a BRML3. BRML3 no pregão de hoje apresentou queda de 2,34%. Agora eu vou comentar alguns ativos que geraram sinais negativos. A BRML3 vem também com a dificuldade de movimentar para cima, uma dificuldade de subir. Superou por 3 pregões consecutivos o topo de 27,88 e nenhum consegue fechar acima. O pregão de hoje, inclusive, gera engolfo de baixa, encobrindo 1, 2, 3 corpos de candles e ainda fechando abaixo de um gap de corpo em 27,15. Então, é um sinal negativo que ela gerou, apesar de não estar numa tendência clara de baixa, mas vai fortalecendo ali a divergência de baixa que ela vinha gerando aqui ao ter dificuldade de romper um topo e continuar subindo. Então vai gerando uma perspectiva um pouco mais de retornar aos seus principais suportes, e o principal mesmo suporte dessa ação fica em torno ali dos R$26. Pelo gráfico semanal, para mim ela teria que recuar um pouco mais para fazer uma compra pensando mais no médio prazo nesse papel. Marfrig fechou de novo muito mal o pregão, queda de 15,5%, montando aí um baita ou pivô ou um grande topo duplo. Primeiro tinha um topo duplo aqui, foi lá embaixo, aí gerou um pivô de alta, mas se a gente pegar as movimentações mais amplas, poderíamos fazer simplesmente um desenho de um M, a formação de um topo duplo maior, e aí pegaria essa diferença de R$ 9,81 a R$ 12,40
e projetaria essa diferença abaixo dos 9,81 para ter uma projeção de baixa. O fato é que essa ação não vinha interessante para compra no meu ponto de vista, gráfico mensal apresentando aqui uma tentativa de subida, mas dentro de uma tendência de baixa, dentro de um grande movimento de baixa e abaixo de uma região importante de resistência proporcionada por um fundo anterior. Então comprar essa ação nesse nível aqui seria algo negativo, ela vem perdendo agora sua linha de tendência de alta, um ponto ruim. Em termos de suporte, tem suporte na faixa dos R$ 9,00 e depois R$ 8,16, não visualizo muito chance de compra nessa ação, teria que ser mais compra muito mais agressiva aí nessa região perto dos R$ 9,00 ou principalmente aguardar aqui um pouco mais para baixo, na casa ali dos R$ 8,60, para se pensar em alguma compra buscando um repique de alta contra a tendência atual do papel. Por último, o TIM P3 foi outra ação que perdeu também força no pregão de hoje. A ação fechou abaixo de 7,33. Se alguém chegou a comprar esse fundo ascendente, que tinha um risco um pouco maior devido a não ter um pivô de alta, não ter uma tendência de alta estabelecida no gráfico diário dessa ação. Vale ressaltar que pelo gráfico semanal a ação permanece dentro de uma tendência de baixa. Ela vem gerando aqui a formação de um topo novamente descendente, tendência de baixa de médio prazo, e agora retomou a tendência de baixa de curto prazo. Tinha anulado, mas faltou alinhar para cima, foi uma tendência de baixa de curto prazo. Ainda está ali no ponto onde pode trazer alguma recuperação, falso rompimento desse suporte, mas o fato é que perdeu a configuração aí mais interessante para se pensar em uma compra, que seria principalmente verificar, aguardar o rompimento dos 8,12, o pivô de alta, e aí sim trazer posição de entrada aí menos agressiva em cima desse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.